Quando nos voltamos para dentro e cultivamos nossas virtudes, descobrimos que a verdadeira satisfação e felicidade vem de viver de acordo com nossos princípios e valores, e não de circunstâncias externas. Portanto, ao nos empenharmos em nos tornarmos aquele cara, devemos lembrar que o caminho para o sucesso não é apenas sobre alcançar metas externas, mas também sobre o crescimento interno. A virtude e a sabedoria são aliados poderosos nessa jornada, permitindo-nos enfrentar as adversidades com confiança e integridade. Ao praticar essas qualidades, não só nos tornamos melhores versões de nós mesmos, mas também inspiramos aqueles ao nosso redor a fazer o mesmo. Em resumo, a importância da virtude e da sabedoria no estoicismo nos oferece uma estrutura sólida para lidar com os altos e baixos da vida. Ao aplicá-las em situações cotidianas, estamos não apenas honrando a filosofia estoica, mas também criando um impacto positivo em nossas vidas e nas vidas das pessoas ao nosso redor. A prática contínua dessas virtudes nos permite enfrentar o estresse com calma, resolver conflitos com graça e, em última análise, nos tornar aquele cara que todos admiram e respeitam. Assim, a jornada para o sucesso se torna uma jornada de autodescoberta e crescimento pessoal, guiada pela luz da virtude e da sabedoria. No caminho para se tornar aquele cara que todos admiram, é essencial entender a importância do desapego emocional, um conceito fundamental no estoicismo. Esse conceito, embora simples em sua essência, pode ser profundamente transformador em nossas vidas diárias. O desapego emocional não significa que devemos nos tornar insensíveis ou indiferentes às nossas emoções, mas sim que aprendemos a não nos deixar dominar por elas. Isso nos permite enfrentar a vida com mais clareza e serenidade. Ao falarmos sobre o desapego emocional, é vital reconhecer que a vida é repleta de perdas e decepções. Todos nós, em algum momento, enfrentamos situações que nos provocam dor, tristeza ou desilusão. Seja a perda de um emprego, o término de um relacionamento ou a decepção em um projeto que não saiu como planejado, essas experiências podem ser avassaladoras. No entanto, ao praticar o desapego emocional, podemos aprender a lidar com essas situações de maneira mais equilibrada. Por exemplo, imagine que você perdeu um emprego que valorizava muito. Em vez de se deixar levar pela frustração e pela ansiedade, o desapego emocional permite que você veja essa perda como uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Você pode refletir sobre o que a situação lhe ensinou e como pode se preparar melhor para o futuro. Essa mudança de perspectiva não apenas alivia a dor do momento, mas também abre espaço para novas oportunidades. Outro exemplo prático pode ser encontrado em relacionamentos. O término de um relacionamento amoroso pode ser uma experiência devastadora. No entanto, ao praticar o desapego emocional, você pode entender que a sua felicidade não depende exclusivamente da presença de outra pessoa em sua vida. Isso não significa que você não deve sentir tristeza ou dor. Essas emoções são naturais. Mas, ao desapegar-se do resultado, você pode focar mais em seu próprio crescimento pessoal e nas lições aprendidas. Essa abordagem ajuda a manter a calma e a clareza mental, permitindo que você siga em frente de forma mais saudável. Os estoicos, como Marco Aurélio, nos oferecem uma visão valiosa sobre como praticar o desapego emocional em nossas vidas. Marco Aurélio escreveu extensivamente sobre a importância de manter a perspectiva em face da adversidade. Ele acreditava que somos frequentemente afetados não pelas situações em si, mas pela maneira como reagimos a elas. Essa ideia é central para a prática do desapego emocional.
Ao reconhecermos que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas apenas a nossa reação a isso, começamos a cultivar uma paz interior que nos fortalece. Praticar o desapego emocional também nos ajuda a evitar a armadilha de nos identificarmos excessivamente com nossas posses, status ou relacionamentos. Quando nos apegamos demais a esses aspectos, corremos o risco de perder nossa própria identidade e nossa capacidade de adaptação. Uma das reflexões estoicas mais poderosas é a ideia de que tudo é impermanente. Nossas conquistas e nossas perdas são parte do fluxo da vida. Ao entendermos isso, nos tornamos mais resilientes e capazes de lidar com as mudanças inevitáveis que surgem em nosso caminho. O sucesso não aparece até que você decida buscá-lo. Hoje é o dia para se tornar a melhor versão de si mesmo. Preparado para transformar sua vida? Você já parou para pensar no que realmente significa ser aquele cara? Aquele que inspira confiança, que é admirado e que, de alguma forma, parece ter descoberto o segredo do sucesso. Jim Rohn, um dos mais influentes pensadores sobre desenvolvimento pessoal, nos oferece uma visão clara e poderosa sobre como alcançar essa posição de destaque em nossas vidas. Em meio a essa busca incessante por sucesso, somos frequentemente confrontados por desafios e adversidades. É aqui que a filosofia estoica de Marco Aurélio se torna uma aliada inestimável. Ele nos ensina que a verdadeira força não está em evitar os problemas, mas em como respondemos a eles. Jim Rohn dizia: "A vida não muda até que você mude." No mundo acelerado em que vivemos, a pressão para sermos sempre produtivos e bem-sucedidos pode ser avassaladora. Mas, e se eu te disser que a chave para se destacar pode estar em adotar uma mentalidade estoica? Marco Aurélio nos lembra que a vida é repleta de obstáculos e que, muitas vezes, o que está fora de nosso controle pode ser menos importante do que a forma como lidamos com isso. Ao internalizar essa lição, podemos nos libertar das amarras da ansiedade e da frustração, permitindo-nos focar no que realmente importa: nossas ações e decisões. Neste vídeo, vamos explorar como a combinação dos ensinamentos de Jim Rohn e a sabedoria da filosofia estoica pode nos guiar na jornada para nos tornarmos aquele cara. Vamos discutir princípios fundamentais, como a importância da autodisciplina, da resiliência e do autoconhecimento. O que você pode esperar aprender aqui? Ferramentas práticas para enfrentar desafios, dicas para cultivar uma mentalidade positiva e insights sobre como a filosofia pode ser aplicada ao seu dia a dia. Ao encararmos a vida com uma perspectiva filosófica, percebemos que cada desafio é uma oportunidade de crescimento. A filosofia estoica nos ensina a focar no que podemos controlar e a aceitar o que não podemos. Jim Rohn complementa essa visão ao enfatizar que nosso sucesso é resultado direto da nossa própria disciplina e esforço. Juntos, esses ensinamentos nos oferecem um caminho claro para o autodesenvolvimento. Jim Rohn dizia que todos os seres humanos têm dentro de si o potencial para transformar suas vidas. O objetivo é ajudar cada pessoa a desbloquear essa força interior. Prepare-se para uma reflexão profunda sobre como podemos moldar nosso destino e nos tornar a melhor versão de nós mesmos. Assim, ao longo dos próximos minutos, vamos juntos desvendar os segredos de como ser aquele cara e transformar nossa vida em uma jornada de conquistas e realizações. Lembre-se, a verdadeira grandeza não é apenas sobre o que você conquista, mas sobre como você enfrenta cada dia com coragem e determinação. O estoicismo é uma escola de pensamento que surgiu na Grécia Antiga, por volta do século III a.C., fundada por Zenão de Cítio. Essa filosofia se desenvolveu com o passar dos séculos,
sendo moldada e expandida por figuras proeminentes como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Esses pensadores contribuíram significativamente para a elaboração dos princípios que ainda hoje influenciam muitas pessoas. A relevância da filosofia estoica nos dias de hoje é inegável, especialmente em um mundo repleto de incertezas e desafios. Vivemos em uma era em que a volatilidade das notícias, as crises econômicas, as tensões sociais e as pressões pessoais podem facilmente nos levar ao desespero e à ansiedade. O estoicismo oferece uma abordagem prática que pode servir como um farol de estabilidade em tempos turbulentos. Por exemplo, muitas pessoas enfrentam diariamente o estresse no trabalho, a pressão por resultados e a constante comparação nas redes sociais. Em meio a esses desafios, os princípios estoicos podem ajudar a cultivar uma mentalidade mais resiliente. Citação de Jim Rohn: a diferença entre os que têm sucesso e os que não têm não é a ausência de medo, é a ação apesar do medo. Um dos principais ensinamentos estoicos que se destacam é a dicotomia do controle, que nos ensina a distinguir entre o que podemos controlar e o que está além do nosso alcance. Essa noção é extremamente poderosa, pois nos permite focar nossa energia e atenção apenas nas coisas que realmente podemos influenciar. Essa abordagem nos ajuda a tomar decisões mais sábias e a lidar com os desafios de forma mais eficaz. É crucial lembrar que, ao agir de acordo com a razão, não estamos apenas buscando gratificação imediata, mas sim construindo um caminho sólido para o nosso futuro. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente refletia sobre a importância de manter a calma e a serenidade em face das adversidades. Ele afirmava que, ao manter uma mente racional, podemos transcender as dificuldades e encontrar um sentido mais profundo em nossas experiências. Jim Rohn dizia: motivação é o que te coloca em movimento, mas a disciplina é o que te mantém no caminho. A harmonia com a natureza não se limita apenas à aceitação de nosso papel, mas também envolve a prática da virtude. Os estoicos acreditam que viver virtuosamente é viver de acordo com a razão e a natureza. Isso significa agir com justiça, coragem, temperança e sabedoria. Por exemplo, uma pessoa que demonstra coragem enfrenta desafios com bravura, enquanto alguém que pratica a justiça busca sempre o que é correto, mesmo quando isso exige sacrifícios pessoais. Essa busca pela virtude é um caminho que nos leva a uma vida mais plena e satisfatória. Quando nos dedicamos a viver de acordo com esses princípios, encontramos um propósito e uma direção que nos guiam em momentos de incerteza. Refletindo sobre a relação entre viver em harmonia com a natureza e encontrar paz interior, podemos nos lembrar das palavras de Sêneca, que disse: a vida é como uma peça de teatro. Não importa quanto tempo dura, mas sim quão bem foi interpretada. Essa citação nos lembra que a qualidade de nossas ações e a maneira como vivemos nossas vidas são mais importantes do que a duração delas. Ao focarmos em agir com integridade e em consonância com a natureza, encontramos uma tranquilidade interior que não pode ser abalada pelas circunstâncias externas. A paz interior, então, se torna uma consequência natural de viver de acordo com a nossa verdadeira essência. Além disso, a prática da aceitação é fundamental para viver em harmonia com a natureza. Aceitar as coisas que não podemos mudar nos permite libertar-nos do sofrimento desnecessário. Epicteto, outro grande filósofo estoico, nos ensinou que não são as coisas que nos acontecem que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. Essa sabedoria nos convida a examinar nossas reações e a escolher uma resposta que
Reflita a razão e a virtude, em vez de nos deixarmos levar pelas emoções passageiras. Viver de acordo com a natureza também implica um compromisso com o autocuidado e o autoconhecimento. Quando nos conhecemos verdadeiramente, podemos identificar nossos valores e propósitos, o que nos ajuda a alinhar nossas ações com o que realmente importa. Isso não significa que seremos perfeitos ou que não enfrentaremos desafios, mas significa que estaremos mais equipados para lidar com as dificuldades quando elas surgirem. O autoconhecimento nos dá a clareza necessária para discernir entre o que é essencial e o que é superficial, permitindo-nos focar no que realmente traz significado às nossas vidas. A interconexão entre todos os seres é outro aspecto importante, de viver em harmonia com a natureza. Os estoicos acreditavam que somos parte de uma comunidade maior e que nossas ações têm um impacto sobre os outros e sobre o mundo ao nosso redor. Ao agirmos com consideração e empatia, contribuímos para um ambiente mais harmonioso e equilibrado. Isso nos leva a refletir sobre como nossas escolhas diárias podem influenciar não apenas nossas vidas, mas também a vida das pessoas que nos cercam. A prática da empatia e da compaixão é essencial para cultivar relacionamentos saudáveis e significativos. Por fim, ao nos comprometermos a viver de acordo com a natureza, estamos nos abrindo para um mundo de possibilidades. Essa escolha nos permite explorar nosso potencial e encontrar um propósito maior em nossas vidas. Como Marco Aurélio nos lembra, a vida é curta e o tempo é precioso. Portanto, é essencial que aproveitemos cada momento e façamos escolhas que estejam em alinhamento com nossos valores. Ao fazer isso, não apenas encontramos paz interior, mas também nos tornamos agentes de mudança em nossas comunidades e no mundo. Viver de acordo com a natureza é, em última análise, um convite para nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. A prática do desapego não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo contínuo, que exige reflexão e comprometimento. Um exercício prático que pode ajudar é o de visualizar a pior situação possível e, em seguida, pensar em como você reagiria a ela. Isso pode parecer desconfortável, mas essa prática pode prepará-lo emocionalmente para enfrentar desafios futuros. Quando você consegue imaginar a dor da perda e ainda assim se vê capaz de seguir em frente, começa a cultivar uma força interna que é fundamental para o desapego emocional. Além disso, os estoicos nos ensinam a valorizar o presente. A prática do desapego emocional nos permite apreciar o que temos agora, sem ficarmos presos ao que já se foi ou ao que pode vir a ser. Isso nos traz uma sensação de gratidão e nos ajuda a viver de forma mais plena. Ao focar no presente, conseguimos desenvolver um estado mental mais tranquilo, onde as decepções são vistas como parte da jornada, em vez de um fim insuportável. Outro aspecto importante do desapego emocional é a capacidade de perdoar. Muitas vezes, nos apegamos a mágoas passadas que podem nos impedir de seguir em frente. O perdão é um ato de desapego que libera o peso emocional que carregamos. Marco Aurélio nos lembra que a vida é curta e valiosa, e que gastar nosso tempo com ressentimentos e mágoas é um desperdício. Ao perdoar, não apenas libertamos os outros, mas também a nós mesmos, permitindo que a paz interior prevaleça. À medida que aprofundamos nossa compreensão do desapego emocional, percebemos que ele não é apenas uma forma de lidar com a dor, mas uma maneira de viver com mais liberdade. Quando não estamos atados a nossos medos e inseguranças, podemos nos abrir para novas experiências e possibilidades. O desapego emocional nos dá a coragem de arriscar, de tentar novamente e de buscar o que realmente desejamos,
sem o peso das decepções passadas. Por fim, ao refletirmos sobre o desapego emocional à luz dos ensinamentos estoicos, encontramos uma ferramenta poderosa para a vida. Esse conceito nos ajuda a cultivar um estado de espírito mais resiliente, onde a calma e a clareza se tornam nossas aliadas em tempos difíceis. Ao nos desapegarmos das expectativas e dos resultados, encontramos a liberdade de viver plenamente, aceitando as incertezas que a vida nos apresenta. Assim, seguimos adiante, confiantes em nossa capacidade de enfrentar qualquer desafio, sempre com a sabedoria dos antigos estoicos a nos guiar. Essa é a essência de ser aquele cara que não apenas enfrenta a vida, mas que também a vive com intensidade e propósito. Viver de acordo com a natureza é um dos princípios fundamentais do estoicismo, e esse conceito nos convida a refletir sobre nosso lugar no mundo e a maneira como devemos nos comportar. Quando falamos sobre viver em harmonia com a natureza, estamos nos referindo à ideia de que cada um de nós tem um papel específico na grande tapeçaria da vida. Marco Aurélio, um dos mais proeminentes filósofos estoicos, nos lembra constantemente da importância de entendermos e aceitarmos esse papel. Ele nos ensina que a verdadeira sabedoria está em reconhecer que somos apenas uma parte de um todo muito maior. Nesse sentido, viver de acordo com a natureza significa estar em sintonia com as leis do universo e agir de maneira que respeitem tanto nossa individualidade quanto o coletivo. A aceitação do nosso papel no mundo pode ser um desafio, especialmente em um ambiente onde somos constantemente bombardeados por expectativas externas e pressões sociais. Muitas vezes, nos perdemos na busca por reconhecimento ou sucesso, esquecendo que a verdadeira realização vem de dentro. Quando aceitamos nossa natureza, estamos, na verdade, fazendo uma escolha consciente de viver com integridade e racionalidade. Isso implica em agir de acordo com nossos valores e princípios, em vez de ceder a impulsos momentâneos ou influências externas. Por exemplo, uma pessoa que vive de acordo com a natureza pode escolher ser honesta em suas interações, mesmo quando a verdade pode ser desconfortável ou inconveniente. Essa integridade não apenas fortalece nosso caráter, mas também nos aproxima de uma vida mais autêntica e significativa. Os estoicos nos ensinam que a razão é uma das nossas maiores ferramentas para navegar a vida. Quando agimos racionalmente, estamos alinhando nossas ações com a razão universal, que é a própria natureza do cosmos. Portanto, ao considerarmos como ser aquele cara que alcança o sucesso, é vital lembrar que o verdadeiro sucesso não é apenas sobre conquistas externas, mas sobre o desenvolvimento de um caráter forte e íntegro. O estoicismo nos ensina que o caminho para o sucesso é pavimentado pela virtude, pela sabedoria e pela capacidade de enfrentar os desafios com coragem e serenidade. Em um mundo repleto de incertezas, essas lições atemporais permanecem tão relevantes quanto sempre foram. Ao aplicarmos os ensinamentos de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio em nossas vidas, podemos não apenas enfrentar os desafios do presente, mas também nos preparar para um futuro mais equilibrado e gratificante. No caminho para se tornar aquele cara, muitas vezes nos deparamos com a necessidade de compreender e integrar a filosofia estoica em nossas vidas. Um dos conceitos centrais do estoicismo é a importância da virtude e da sabedoria. Para os estoicos, viver de acordo com a virtude é essencial para alcançar a verdadeira felicidade e um estado de paz interior. Esta ideia pode parecer um pouco abstrata à primeira vista, mas ao explorá-la mais profundamente, podemos perceber como ela se aplica às nossas vidas cotidianas, especialmente quando enfrentamos desafios.
A virtude, no contexto estoico, refere-se a um conjunto de qualidades morais que incluem a coragem, a sabedoria, a justiça e a temperança. A sabedoria, por outro lado, é a capacidade de discernir o que é verdadeiramente importante e valioso e de agir de acordo com esse entendimento. Quando nos deparamos com situações estressantes, seja no trabalho ou em conflitos pessoais, cultivar a virtude e a sabedoria nos oferece ferramentas valiosas para navegar por essas dificuldades. Por exemplo, imagine-se em um ambiente de trabalho onde prazos apertados e pressão constante geram um clima de estresse. É fácil se deixar levar pela frustração e pela ansiedade, mas ao aplicar a sabedoria, podemos nos perguntar: qual é a resposta mais produtiva e virtuosa diante dessa situação? A virtude da coragem pode nos levar a enfrentar os desafios de frente, enquanto a sabedoria nos ajuda a identificar quais tarefas são realmente prioritárias e como podemos abordá-las de maneira eficaz. Da mesma forma, em situações de conflito pessoal, a virtude e a sabedoria podem nos guiar. Quando enfrentamos desentendimentos com amigos ou familiares, a tentação de reagir impulsivamente é forte. No entanto, ao nos lembrarmos da importância da justiça e da temperança, podemos optar por ouvir atentamente a outra parte, buscando uma resolução pacífica em vez de alimentar a discórdia. Essa abordagem não só fortalece nossos relacionamentos, mas também nos proporciona um senso de controle e clareza emocional. Os filósofos estoicos, como Sêneca e Epicteto, enfatizavam a prática da virtude como um caminho para a liberdade interior. Eles acreditavam que as circunstâncias externas muitas vezes estão além do nosso controle, mas a maneira como reagimos a elas está sempre sob nossa responsabilidade. Essa perspectiva nos encoraja a focar em nosso próprio caráter e em como podemos agir de maneira virtuosa, independentemente do que acontece ao nosso redor. Ao refletirmos sobre essa prática, podemos perceber que a busca pela virtude não é apenas um exercício filosófico, mas uma estratégia de vida prática. Quando decidimos agir com integridade, mesmo em situações desafiadoras, cultivamos um senso de propósito e autoconfiança. O simples ato de escolher a virtude em vez da reatividade pode transformar nossa experiência, permitindo-nos lidar com as adversidades de uma forma mais saudável e construtiva. Jim Rohn dizia: o sucesso é nada mais do que a aplicação de disciplinas simples e consistentes todos os dias. Além disso, a prática da virtude e da sabedoria nos ajuda a desenvolver uma resiliência emocional. Quando enfrentamos dificuldades com uma mentalidade estoica, aprendemos a ver os desafios como oportunidades de crescimento. Cada obstáculo se torna um teste da nossa força de caráter e da nossa capacidade de aplicar o que aprendemos sobre nós mesmos. Essa abordagem nos torna não apenas mais fortes, mas também mais empáticos e compreensivos em relação aos outros. Ao longo da história, muitas pessoas têm encontrado consolo e inspiração na filosofia estoica. A ideia de que a virtude é a verdadeira riqueza ressoa profundamente, especialmente em um mundo que muitas vezes valoriza bens materiais e status. Ao enfrentar problemas cotidianos, como uma reunião importante no trabalho ou uma discussão acalorada com um amigo, podemos nos perguntar: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, então é um sinal claro de que devemos deixar de lado a preocupação e a frustração. Esse entendimento nos ajuda a manter a serenidade e o equilíbrio em momentos de crise. Comece pequeno. Faça o que você teme em doses controladas. A vitória sobre o medo não vem da ausência dele,
mas da coragem de enfrentá-lo. Além disso, o estoicismo nos ensina a aceitar as coisas como elas são, em vez de como gostaríamos que fossem. Essa aceitação não significa resignação, mas sim um reconhecimento da realidade. Quando somos capazes de aceitar as circunstâncias, podemos tomar decisões mais sábias e agir de maneira mais eficaz. Isso tem aplicação não apenas em situações de estresse, mas também em momentos de perda e decepção. Quando perdemos um emprego ou enfrentamos um rompimento, o estoicismo nos convida a refletir sobre o que podemos aprender com essa experiência, em vez de nos afundarmos no lamento. Outra lição valiosa dos estoicos é a importância da autodisciplina e do autocontrole. Em um mundo onde somos constantemente bombardeados por tentações e distrações, cultivar a capacidade de resistir e focar no que realmente importa é uma habilidade preciosa. Isso se aplica a hábitos saudáveis, como a prática de exercícios físicos e a alimentação equilibrada, bem como a gestão do tempo e das prioridades. Ao praticar a autodisciplina, estamos, na verdade, exercitando a nossa capacidade de responder às situações de maneira mais consciente e produtiva. Jim Rohn dizia: "Somos o que repetidamente fazemos. Excelência, então, não é um ato, mas um hábito." Troque hábitos ruins por bons. Associe novos hábitos a algo que já faz naturalmente, como ouvir um audiolivro enquanto dirige. E nunca subestime o impacto cumulativo de pequenas ações. Os princípios estoicos também nos incentivam a refletir sobre a impermanência da vida. A consciência de que tudo é transitório nos ajuda a valorizar o momento presente e a cultivar a gratidão. Em vez de nos preocuparmos excessivamente com o futuro ou nos apegarmos ao passado, podemos aprender a viver de forma mais plena no agora. Isso é especialmente relevante em um mundo que frequentemente nos empurra a buscar mais e a querer sempre o próximo grande objetivo. Ao lembrar que a vida é efêmera, podemos encontrar satisfação nas pequenas coisas e nas interações cotidianas. Jim Rohn dizia: "Gratidão é o alicerce do sucesso." Quando você começa o dia focando no que já tem, em vez do que falta, você muda seu estado mental de escassez para abundância. Seja grato pelas pequenas coisas, sua saúde, suas oportunidades, as pessoas que ama. Como Jim dizia, se você não aprecia o que tem, não terá mais. Além disso, o estoicismo nos ensina a importância da comunidade e das relações humanas. Embora a filosofia estoica enfatize a autossuficiência e a força interior, ela também reconhece que somos seres sociais. A qualidade das nossas interações e o apoio que oferecemos e recebemos de outras pessoas tem um papel crucial em nossa felicidade e bem-estar. Aprender a cultivar relacionamentos saudáveis e a praticar a empatia são aspectos que se conectam profundamente com os ensinamentos estoicos. Ajudar os outros é uma das formas mais rápidas de crescer pessoalmente. Pode ser um conselho, uma palavra de incentivo ou até mesmo algo tão simples quanto ouvir alguém. Para Jim, o serviço ao próximo é um dos maiores investimentos que você pode fazer. Ao longo da história, muitos líderes e pensadores adotaram os princípios estoicos como uma forma de guiar suas ações e decisões. Marco Aurélio, em particular, exemplificou essa filosofia em sua vida e em seu governo. Sua capacidade de manter a calma e a clareza em meio a desafios imensos é um testemunho do poder do estoicismo. Ao refletir sobre seus próprios pensamentos e ações, ele procurou viver de acordo com seus valores, mesmo quando pressionado por responsabilidades e crises. A prática do estoicismo não requer que abandonemos nossas ambições ou desejos, mas sim que abordemos esses objetivos com um
senso de clareza e propósito. Isso nos permite agir de forma mais eficaz e alinhada com quem realmente somos. Ao integrar esses princípios em nossa vida diária, podemos nos tornar não apenas mais resilientes, mas também mais sábios e compassivos. Através da aceitação, da prática da virtude e do cultivo do autoconhecimento, podemos encontrar um caminho que nos leva à verdadeira realização e à paz interior. Ao abraçarmos esse ideal estoico, nos tornamos não apenas mais autênticos, mas também mais conectados uns com os outros e com o mundo ao nosso redor. Assim, seguimos em nossa jornada, sempre buscando viver plenamente e em harmonia com a natureza. Jim Rohn dizia: se você não projetar seu próprio plano de vida, é provável que caia no plano de outra pessoa. E sabe o que eles têm planejado para você? Não muito. Neste vídeo, exploramos as lições valiosas de Jim Rohn e como podemos nos tornar aquela pessoa que todos admiram. Ao longo do nosso tempo, discutimos conceitos estoicos que nos oferecem uma perspectiva única sobre a vida. Marco Aurélio, um dos grandes filósofos estoicos, nos ensinou que a verdadeira felicidade vem de dentro e que devemos focar no que podemos controlar. Ao aplicar esses princípios em nosso dia a dia, podemos transformar desafios em oportunidades e fortalecer nosso caráter. Uma das principais lições que abordamos é a importância da autodisciplina. Rohn nos lembra que o sucesso não é um acidente, mas sim o resultado de hábitos diários. Ao cultivarmos a disciplina em nossas ações, começamos a moldar nosso destino. Pense em como você pode implementar pequenas mudanças em sua rotina. A consistência é a chave, e assim, cada passo que você dá em direção ao seu objetivo conta. Além disso, falamos sobre a resiliência, que é a capacidade de se levantar após cada queda. Marco Aurélio nos ensina que os obstáculos são oportunidades disfarçadas. Ao enfrentar dificuldades, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Essa mudança de perspectiva pode ajudá-lo a encontrar força nas adversidades. Ao encerrarmos este vídeo, convido você a refletir sobre como pode aplicar esses ensinamentos estoicos em sua vida. Não deixe que os desafios o desanimem. Em vez disso, use-os como trampolins para o crescimento. Inscreva-se no canal, compartilhe suas experiências nos comentários e ajude a espalhar essa mensagem. Ao fazer isso, você não só transforma sua vida, mas também inspira outros a buscar o autoconhecimento e a superação. Lembre-se das palavras de Jim Rohn: não sonhe apenas com o sucesso, decida conquistá-lo. O momento de agir é agora. Leve essa reflexão consigo e comece a agir hoje mesmo. O caminho para se tornar aquele cara que você deseja ser começa agora.